Vamos agora salientar algumas propriedades que resultam da fórmula do produto interno. Eu começo por salientar o ângulo entre dois vetores. O que é que nós sabemos disto? Portanto, um ângulo entre dois vetores está sempre entre 0 e 180 graus. Como é que calculamos esse ângulo e porquê é que está sempre entre 0 e 180 graus? Reparem, eu vou fazer aqui duas situações distintas. Por exemplo, estes vetores, o vetor U aqui e o vetor U aqui, por exemplo, e vou fazer também uma outra situação para colocarmos mais do que uma hipótese. Por exemplo, aqui o vetor U e o vetor V, este. Bom, a questão é esta: o ângulo entre dois vetores é sempre o ângulo menor, é sempre o caminho mais curto, e isso tanto se passa em vetores como em retas, que iremos ver já de seguida. E, portanto, o ângulo entre dois vetores, neste caso, é este ângulo aqui. Neste caso dos vetores estarem representados desta forma, já sabemos que eles terão de estar origem com origem para conseguirmos ver o ângulo, não é? E, portanto, aqui o ângulo seria este ângulo. Ora, por observação gráfica, conseguimos concluir que não é possível ter então um ângulo entre dois vetores superior a 180 graus. Isso então não é possível. Portanto, o ângulo entre dois vetores estará entre 0 e 180 graus. Para determinar esse ângulo, nós poderemos recorrer então aqui à fórmula do produto interno, vista desta forma simplificada, de modo a ser mais prático calcular logo o ângulo, não é? Mas esta forma que aqui está, esta igualdade, é nada mais nada menos do que esta do produto interno. Bom, vamos agora falar do ângulo entre duas retas. E aqui reparem que já temos o ângulo entre duas retas, está entre 0 e 90 graus. E isto acontece porque vou também colocar aqui duas retas, portanto uma reta R e uma reta S, e colocá-las também aqui de uma outra forma, por exemplo assim. Bom, a questão é que o ângulo entre duas retas é também sempre o ângulo menor que elas formam. E, portanto, reparem, como as retas se prolongam sempre na direção delas, mas nos dois sentidos, né? Elas se prolongam, o que não acontecia aqui com os vetores. Nós poderemos visualizar também no desenho que teremos sempre o ângulo entre duas retas entre 0 e 90 graus. Uma vez que há um prolongamento nos dois sentidos da reta, conseguimos perceber que nunca é possível formar um ângulo superior a 90 graus, uma vez que, partindo do princípio que o ângulo é sempre o menor, ok? E, portanto, o ângulo entre duas retas está entre 0 e 90 graus. Isto traz uma consequência quando nós pretendemos então calcular o ângulo entre duas retas, na fórmula que eu estou a falar aqui em cima. Poderemos então utilizar a mesma fórmula, mas com uma pequena diferença. Eu vou já explicar porquê. A fórmula tem então aqui um módulo no produto interno. E porquê é que este módulo acontece? Reparem que se nós estamos a dizer que o ângulo de duas retas está sempre entre 0 e 90 graus, nós conseguimos perceber, por visualização no círculo trigonométrico, que um ângulo entre 0 e 90 graus, que será o ângulo que vem para aqui, tem o cosseno sempre positivo, né? Portanto, no primeiro quadrante, um ângulo que está entre 0 e 90 graus está no primeiro quadrante, o seu cosseno será certamente positivo. Bom, poderá ser 0 ou 1, não é? Mas nunca é negativo. De tal forma que, como sabemos que este cosseno, então, no caso, estamos a falar de retas, nunca é negativo. A norma também nunca é negativa. Esta norma também nunca é negativa. Temos a certeza que o produto interno terá de dar positivo. E, portanto, nós teremos de garantir, quando estamos a calcular o ângulo de duas retas, que este produto interno vai dar, então, positivo. Ok? Vai dar positivo para estarmos a falar então de retas, porque poderíamos ter então, por exemplo, estes vetores, que são vetores diretores das retas, por exemplo, este com este, são perfeitamente vetores que poderiam estar aqui nesta forma, o U e o V, e o produto interno destes vetores iria dar negativo, porque este ângulo aqui será obtuso. Mas como o ângulo da reta é este que nós pretendemos, nós obrigamos a que este valor fique positivo através deste módulo e assim temos a certeza que estamos a calcular
o ângulo entre as duas retas e não entre estes vetores, ok? Bom, vou agora passar a algumas características, então, propriedades da forma do produto interno, que são fáceis de analisar, mas são muito importantes, e eu começo então talvez com a que é mais importante, muito utilizada. Se o produto interno é igual a zero, o que poderemos concluir nós olhando aqui para a forma? Reparem, se o produto interno dá zero, uma vez que a norma nunca é zero, do vetor u, a norma do vetor v também nunca é zero. Nós estamos aqui a supor que o vetor u e o vetor v são vetores não nulos, ok? E, portanto, a norma não é zero, a norma também não é zero. Então, para o produto interno dar zero, terá que ser o cosseno igual a zero, não é? E eu pergunto, então, quando o cosseno é igual a zero, o ângulo tem que ser quanto? Tem de ser de 90 graus. E, com efeito, é isto que nós poderemos concluir. Se o produto interno é igual a zero, então o ângulo entre os dois vetores é de 90 graus, de certeza absoluta. E se o ângulo é de 90 graus, então os vetores são perpendiculares, ok? O vetor u é perpendicular ao vetor v, quando o produto interno é igual a zero. Esta situação agora pode ser utilizada para provar que dois vetores são perpendiculares, por exemplo, ou se nos dão a informação que eles são perpendiculares, então nós poderemos utilizar produto interno igual a zero. Já com este segundo ponto, o produto interno é maior do que zero, é positivo. O que é que nós poderemos concluir? Bom, se o produto interno é positivo, reparem aqui na forma, a norma é positiva, esta norma é positiva, então o cosseno também terá de ser positivo. Ou seja, o ângulo entre os dois vetores está no primeiro quadrante, para o cosseno ser positivo. E, portanto, temos a certeza de que é um ângulo agudo, o ângulo entre os dois vetores é um ângulo agudo, está entre 0 e 90 graus. Se o produto interno for menor do que zero, bom, então temos a certeza que o nosso cosseno é negativo, porque as normas sendo positivas, para o produto interno dar menor que zero, terá de ser este cosseno negativo. E se o cosseno é negativo, então o ângulo está entre 90 e 180, ok? É um ângulo obtuso, então, que os vetores formam. Vamos tirar aqui mais algumas propriedades. Vamos supor que nos diziam no enunciado que o produto interno é igual à norma de u vezes norma de v e mais nada. Bom, poderemos concluir então que o cosseno era igual a 1, não é? E é isso mesmo que poderemos concluir, e para o cosseno ser igual a 1, o ângulo terá de ser 0, não é? Nós sabemos então que quando o ângulo de dois vetores é 0, os vetores são colineares, são paralelos. Se colocarmos origem com origem, um fica em cima do outro, e neste caso fica também com o mesmo sentido, ficam com a seta virada para o mesmo, portanto, para o mesmo sentido, ok? Já se tivermos o produto interno de u com v igual a menos norma de u vezes norma de v, poderemos concluir então que o cosseno era menos 1, não é? Ou seja, o ângulo dos vetores 180, porque é quando o ângulo é 180 que o cosseno dá menos 1. E, neste caso, poderemos concluir que eles são também paralelos, mas têm sentido contrário. Se por acaso tivermos de calcular o produto interno de um vetor por ele próprio, bom, poderemos aplicar a fórmula na mesma. Reparem, ficaria aqui norma de u vezes norma de u vezes o cosseno do ângulo de u com u. Bom, mas o ângulo que um vetor faz com ele próprio é o ângulo zero. E, portanto, ficaríamos aqui com cosseno de zero. Mas cosseno de zero dá 1. E, portanto, ficaríamos com norma de u vezes norma de u vezes 1. Ou seja, norma de u ao quadrado. E, portanto, de forma automática, nós poderemos concluir que o produto interno de um vetor por ele próprio dará a sua norma ao quadrado. Sabemos também que existe a propriedade distributiva de vetores, ou seja, se eu tiver uma multiplicação de uma adição, eu posso fazer a adição das multiplicações, ok? O u multiplicar com o v e o u multiplicar com o w, somando esses dois produtos. É então a propriedade distributiva aplicada aos vetores. Bom, na prática, estas propriedades serão muito exploradas, ok? Ficaram então só aqui em jeito de apresentação, agora, claro, terão de ser trabalhadas na parte prática. Então, até uma próxima!